Olá, amigos! Estamos iniciando o 11º programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Nós estamos tratando de imortalidade desde o programa nosso anterior. Vamos continuar hoje. É bem provável que tenhamos que deixar um pedaço deste assunto também para o próximo programa. Por quê? Porque é um assunto muito vasto, dentro do Espiritismo, muito estudado, comentado, feito uns acréscimos bastante interessantes por Allan Kardec. Pode parecer desnecessário, mas é fundamental conhecer imortalidade por convicção, não por crença, mas por conhecimento. É uma lei natural, apresentada pelo Espiritismo. De propósito, nós deixamos na tela para você lembrar-se esse slide, dessa transparência sobre os saduceus. Está lembrado? Eu falei a respeito de Sadoc. Sadoc é o que deu início a essa seita no tempo anterior a Jesus, porque quando Jesus nasceu, antes dele, 248 anos, havia nascido Sadoc. Decorre desse nome a seita chamada Saduceus. Eu vou dizer a você que se trata de uma seita materialista, porque só admitia a única existência. Depois, nada mais existia. E imortalidade, então, tem uma sequência, porque os saduceus, eles eram adversários dos fariseus. Com toda certeza, você já leu na história do Novo Testamento como era formado o Sinédrio e pôde perceber que se tratavam de correntes religiosas, políticas, sociais muito fortes e que determinavam a vida de todo o povo judeu. Estamos falando da religião judaica. E não aceitavam, então, a imortalidade e tampouco a reencarnação. Só por esse fato eu posso dizer que se trata de uma doutrina materialista. Não admite a existência do espírito, a imortalidade, a realidade espiritual e tampouco o retorno do espírito para uma nova existência a fim de realizar novas experiências para a sua evolução. E os saduceus, então, em uma única palavra ou uma frase, formavam uma seita tipicamente materialista. Não esperavam nada depois da morte. Olha, corrente forte no tempo em que Jesus nasceu. Muito forte. Foi para fazer frente a esse movimento materialista que Jesus desenvolveu todo o trabalho pedagógico de informação, esclarecimento e conscientização do povo a respeito da existência de Deus, a existência do Espírito, da imortalidade, da realidade espiritual e da comunicabilidade entre o Espírito e a matéria também, e o mundo material. E por falar em Jesus aqui, então, mais uma vez, estamos colocando para você uma cena do filme que trata da vida de Jesus e, com o seu conceito, ele revolucionou o mundo sobre imortalidade. Jesus não falou só de imortalidade, ele testemunhou a imortalidade através da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos falavam através de médiuns e diziam: eu estou vivo, davam um nome, a sua identidade, contava a sua história, como acontece hoje também no nosso meio espírita, em que os espíritos voltam para falar das suas angústias, dos seus desesperos, do seu sofrimento ou da sua alegria, e numa linguagem bastante, no tempo de Jesus, das suas bem-aventuranças. Jesus, então, tornou mais amplo o caminho da comunicação entre o lado chamado lado de cá e o lado de lá, entre os homens e os espíritos. Sobre esse assunto ligado com comunicação dos espíritos com os homens, nós falaremos no nosso programa relacionado com mediunidade. Nós falamos no início do primeiro programa, eu disse que nós teremos 4 programas só sobre mediunidade. Aguarde, você vai ter a oportunidade de ter todo o conhecimento espírita sobre essa matéria. E Jesus, no seu tempo, então, por necessidade e por facilidade, mostrou como é que se faz isto. Jesus mantinha contato com os espíritos através dos médiuns, que formavam toda a sua equipe de trabalho.
O termo que nós vamos apresentar aqui para você, os termos, são pertinentes a esse assunto nosso chamado imortalidade. Quando a gente lê no Novo Testamento o reino de Deus, o reino dos céus, vida eterna, o significado é esse, imortalidade. Se você apanhar, por exemplo, as mais de 30 parábolas apresentadas por Jesus, você vai notar que em várias delas ele menciona o termo reino dos céus, reino de Deus, ou então vida eterna. O que é vida eterna senão imortalidade? Bem, todas as religiões, seitas que você conhece, que eu conheço, ensinam sobre imortalidade. Cada uma fala da sua maneira, de acordo com a sua orientação religiosa. Mas com certeza todas são obrigadas a tocar nesse ponto. Porque falando a alma, está falando ao espírito. Falando do espírito, está falando da existência do espírito através de um processo imortal, que não morre, não desaparece. Que esta é a beleza desse projeto do Criador para as suas criaturas. E quanto mais conhecimento nós tivermos a respeito deste assunto, menos medo da morte nós teremos. Porque o que assusta o homem é o desconhecimento que ele tem a respeito da vida espiritual. E nós temos medo de viver porque não conhecemos nada sobre a morte. E temos medo da morte porque também não conhecemos nada sobre a verdadeira vida. Então o Espiritismo, que é uma doutrina de esclarecimento, é por isso que se diz, o Espiritismo consola esclarecendo e esclarece consolando. Porque quando nós somos esclarecidos, nós somos confortados espiritualmente. Perdemos o medo de viver. Então a doutrina espírita toca nesse assunto com muita nitidez, sem nenhum receio. E vai ensinar o quê? Vai ensinar que os espíritos todos reencarnam. Ficam algum tempo em estado de erraticidade, chega o momento de fazer novas experiências no mundo material, vamos dizer aqui na Terra, por exemplo, que é o lugar onde nós vivemos, e então existe um processo chamado reencarnação, retornar a uma nova vida, com um novo corpo, confeccionado especialmente para fazer novas experiências. É por isso que se chama-se reencarnação. O Espiritismo declara que os espíritos, então, reencarnam para isso que eu mencionei. E realizam, através desse processo, as suas novas experiências. Você já notou que a cada dia nós fazemos sempre experiências novas? Mesmo que pareçam as mesmas experiências, tem sempre algo de novo em cada uma dessas experiências. E essas experiências, que nós podemos chamar de situações, promovem, então, novos aprendizados. A cada minuto, nós aprendemos coisas novas e vamos acumulando conhecimento, conhecimento, conhecimento. É isso que se chama evolução. Quando você ouvir a palavra evolução, saiba que isso significa o volume de conhecimento intelectual e conhecimento moral que o espírito realiza durante a sua trajetória. A cada dia nós fazemos isso. E quando nós desencarnarmos, continuaremos fazendo o acúmulo de conhecimentos através de experiências teóricas. Quando nós desencarnarmos, amigo, nós não teremos oportunidade de materializar as nossas aspirações. Só faremos experiências intelectuais, teóricas. As situações que estamos mencionando lá atrás, olha, nós dissemos assim, realizo novas experiências sob duas situações. A primeira é das provações e a segunda das expiações. Vamos conhecer um pouco sobre esse assunto melhor a partir do nosso próximo programa, que nós teremos que abordar assunto ligado com provação e expiação. Porque provação e expiação é o estado natural dos espíritos que reencarnam no nosso planeta. Por isso que é chamada Terra, é chamada de um planeta de provações e de expiações. E nós vamos conhecer profundamente e integralmente esse assunto
aqui em Espiritismo Agora, para limparmos dúvidas e examinarmos esse assunto com um pouquinho mais de coragem. O Espiritismo também comprova que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, e comprova isso através das próprias comunicações daqueles que já foram e que retornam então para testemunhar a sua imortalidade. E são os próprios espíritos que, retornando e entram em contato com a vida material por meio da mediunidade, é uma faculdade. Eu disse que nós vamos estudar esse tema. E anunciam então que estão vivos. São eles próprios, testemunham da sua identidade. E milhares de comprovações no mundo inteiro, até fora do meio espírita. Não é preciso ser espírita para testemunhar a imortalidade do espírito, não. Em quase todas as religiões e seitas, e mesmo dentro do processo materialista, existem depoimentos de espíritos que voltam através dos meios da mediunidade humanos para dizer isto. Aqui na tela nós estamos vendo uma gravura, uma ilustração de Sócrates, no momento em que ele estava recebendo a cicuta, o veneno para tomar e cumprir ali com a sentença de julgamento de morte que ele recebeu. Ele foi executado através desse processo do veneno. Pois então, Sócrates é uma das figuras mais expressivas da vida da nossa humanidade e que relata esse assunto ligado com a imortalidade. E nós vamos parar novamente esse slide aqui, daqui a pouco a gente continua o Espiritismo Agora, porque temos que fazer o intervalo, e vamos falar um pouco desse grande filósofo da humanidade. Até já. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Retornamos em Espiritismo Agora com o relato sobre Sócrates nesse tema imortalidade. A história de Sócrates é muito rica. Disse que quando ele estava preso, aguardando a execução, porque ele já havia sido julgado e condenado, disse que um dos seus discípulos mais diretos foi à prisão e foi anunciar que eles estavam preparados para retirá-lo da prisão, da cadeia. Então, nesse diálogo, ele é muito interessante, porque mostra a postura de Sócrates a respeito do tema que estamos conversando em Espiritismo Agora. Então, o discípulo disse-lhe: mestre, esta noite nós vamos retirá-lo desse desconforto aí que você está, e nós vamos libertá-lo. Nós já subornamos os guardas e ele vai se distrair propositadamente e nós vamos retirá-lo aqui da cadeia. Diz que Sócrates olhou para o discípulo profundamente e disse assim: mas, meu filho, quem é que disse para você que eu estou preso? Quem está preso é o meu corpo. Eu estou livre, porque através do meu pensamento eu vou onde eu quero. Podem me tirar a vida do corpo físico, mas eu sou imortal. Ninguém pode me matar. Então esse conhecimento é o momento da convicção. Quando nós podemos dizer isto, é porque nós realmente já superamos o medo da morte. Não temos medo de morrer. Também lembrar-se de Blaise Pascal, filósofo, e que tem uma frase bastante interessante para presentear aqueles que gostam de estudar esse assunto.
A imortalidade da alma é questão que nos interessa por nos tocar de perto, tanto que é mistério haver perdido qualquer sentimento para podermos encarar com indiferença o saber em que consiste ela, a imortalidade. É muito importante saber disso. É o que dá mais segurança, mais conforto interno para a pessoa. É saber-se imortal. É ter essa certeza de que continua vivo, apesar de morto o corpo físico. Você já pensou em um outro estado da nossa humanidade, num processo novo de educação, em que as criaturas aprenderem desde de crianças esse assunto? Teremos pessoas mais corajosas. E não só isso, nós vamos diminuir também a necessidade do crime, da delinquência, da marginalidade. Por quê? Porque o homem, se sentindo imortal, ele vai repensar sobre a vida e vai transformar os seus minutos melhores aqui na Terra, inclusive em relação ao respeito que tem que ter pelo outro. Porque se nós não morremos, como é que fica essa situação de crime de uma pessoa matar a outra? Se a que mata sabe que o outro continua vivo, vai pensar 4 vezes, não é verdade? Antes de perpetrar qualquer crime. Pense nisto. Também as ideias deste grande escritor russo, Fyodor Dostoiévski, escreveu vários livros bastante importantes, relatando coisas, inclusive, da sua própria existência, livros autobiográficos, né? E ele escreve, então, esse escritor russo, o seguinte: só existe uma única ideia suprema sobre a Terra, o conceito da imortalidade da alma humana. Todas as outras ideias profundas pelas quais os homens vivem não passam de extensão dela. Viram? Só existe essa única realidade. Os que pensam, os que analisam, os que se aprofundam sobre a matéria, a vida, chegam facilmente a este resultado. Grande projeto de Deus. E que não criou ninguém para o sofrimento. O sofrimento é passageiro, está na extensão ligeira da falta de conhecimento. Como todos vão conhecer, mais cedo ou mais tarde, eu posso garantir que todos os homens serão felizes pelo conhecimento sobre a realidade espiritual. O grande escritor, dramaturgo alemão Goethe, essa única frase: a vida é a infância da imortalidade. Olha que interessante, para resumir a palavra vida, porque nós não temos noção dessa extensão. E ele fala que é uma instância bastante infantil do que é imortalidade, que é não desaparecer. Descartes, René Descartes, filósofo e pensador francês, por a ocasião de 1600 e pouco. E eu não vou ler tudo isso, mas há um desenvolvimento do seu pensamento bastante interessante. Quero dizer que nem tudo que René Descartes escreveu e disse, nem tudo sobre esse assunto, nós concordamos, porque sabemos que ele é responsável pela ideia materialista de que o espírito estava no corpo, até depois de morto. Nasci, logo existo. E eu choro. Logo existo. Sofro, logo existo. Amo, logo existo. Tudo que nós fazemos demonstra a nossa existência. E ele ainda diz no final, vocês podem ler aí no final: morro, logo existi. Cada pensador tem regras do pensamento voltados para este assunto, ligados com imortalidade, de uma forma ou de outra. E no final ele diz: esta é a graça de existir, saber que cada detalhe faz você viver. Benjamin Franklin, que foi um grande editor, ele escreveu o seguinte: escreveu em vida para ser colocado na sua lápide, lá no seu jazigo.
e diz assim: aqui jaz Benjamin, o corpo de Benjamin Franklin, editor. Tal como capa de alfarrábio de páginas devastadas, despojada de letras e adornos. Mas a obra não foi totalmente perdida. Logo, como ele acreditava, mais uma vez ressurgirá em nova e aperfeiçoada edição, corrigida e ampliada pelo autor. Está falando do quê? Dele Espírito. E pode notar que diz assim, como ele acreditava, como ele admitia, ele sabia da imortalidade. Portanto, ali ele está anunciando, olha, aqui está o corpo do Benjamin Franklin, porque ele não está aqui, só o seu corpo. Ele retornará, regressará para a vida em uma outra encarnação. Só que quando regressar, com os novos pensamentos, novas reflexões, eu posso dizer que será uma obra muito melhor. Parece até que eu estou vendo um editor, um tipógrafo, um gráfico, tendo que confeccionar um novo livro. E o livro na segunda edição, na terceira edição, e fazendo os acrescentamentos, a melhora no fundo e na forma. Interessante esse pensamento do Benjamin Franklin, tecendo considerações a respeito desse nosso tema, imortalidade. Eu quero voltar para fazer um comentário aqui sobre, ampliando aqui a nossa tela, fazendo um comentário a respeito do livro Torá e do Talmud dos judeus. São obras que traçam orientações religiosas sobre a vida e também o comportamento das pessoas no regime social, para que diante desse conhecimento espiritual a criatura possa viver melhor no quadro social, que é o que nos importa. É às vezes nos inspirar a respeito das informações religiosas para promovermos a incursão do espírito numa nova maneira de encarar a vida. Cada um de nós deve ter essa inspiração, compreender que aquilo que nós aprendemos dentro de uma concepção filosófica ou religiosa serve cada vez mais e melhor para melhorarmos o nosso quadro social. Enquanto nós tivermos o egoísmo prevalecendo, nós teremos essas dificuldades sociais que nós estamos verificando no nosso planeta. Tudo quanto nós observamos está na razão direta das nossas dificuldades de entendimento espiritual. A realidade espiritual compreendida faz com que o espírito melhore a qualidade da sua maneira de encarar a vida. E estamos falando isso porque o Espiritismo é uma proposta que, através de toda a sua teoria doutrinária, possa contribuir com o nosso planeta a fim de que o homem possa viver melhor. Eu e você poderemos estar divididos por ideias, por concepções, até, digamos, por seitas ou religiões, organizações religiosas. Mas do ponto de vista da essência, nós começamos da mesma maneira e fomos desenvolvendo as nossas experiências e estamos repartindo, compartilhando o mesmo mundo social. E cada um quer a melhora desse mundo. O Espiritismo também contribui através dessas ideias novas. É por isso que eu apresento aqui estes 3 livros, que é o caso da Torá, do Talmud e também da Bíblia, para dizer que nós podemos, e juntando aqui outros livros que são históricos da humanidade, podemos encontrar neles inspirações para melhorarmos o nosso quadro social. Essa é a proposta que o Espiritismo faz a partir de todas as ideias apresentadas no livro chamado Livro dos Espíritos, que é uma remissão a todo o desenvolvimento das ideias de Jesus de Nazaré. Jesus tinha um pensamento bem revolucionário a respeito da vida, para retirar o homem do sofrimento através do conhecimento. Há uma frase de Jesus que se encontra contida no Novo Testamento. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Prestemos bem atenção na frase de Jesus. Supõe-se que tenha sido ele que tenha dito, está lá grafado, né, pelos evangelistas, que são redatores de textos
60, 70, 80 anos depois da morte de Jesus. Mas prestemos atenção. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro conhecer. Então ele está dizendo que com o conhecimento da verdadeira realidade espiritual, com ele nós podemos nos libertar do sofrimento, da dor, do desespero, do desencanto que por vezes assola os homens a respeito da vida. E com o conhecimento, então, o indivíduo fica com mais vontade de viver. Ele valoriza melhor a vida, entende melhor as causas do sofrimento e trabalha pelo seu próprio melhoramento. Pronto, terminamos aqui mais um programa Espiritismo Agora, feito para você que gosta de estudar e que quer conhecer os fundamentos básicos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Pela sua atenção, o nosso agradecimento e até o nosso próximo programa.